Olá, Olá, escritores, tudo bem? Bom, nós estamos aqui no Santos Digital Week. Eu estou com ela, Flávia Mais Charme. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo! Muito bem-vindos todos os escritores que estão acompanhando aqui. E a gente está nesse evento maravilhoso. Eu, enfim, estou podendo lançar Do Bruto ao Brilhante ao lado dessa editora que tanto me apoiou, me acompanhou durante toda essa jornada, porque um livro é um filho, né, Eduardo? É um filho de papel. E sabe por que essa analogia do filho? Porque o filho é algo que sai de dentro. E o livro é algo que sai de dentro. Tudo bem, sai de dentro daqui, mas sai de dentro. São horas, são anos de experiência, são anos de acontecimento que a gente diz que o sai de dentro porque a generosidade de pôr para fora aquilo que até então era só seu. É bem isso mesmo, eu não tinha pensado nessa analogia, tá? Para mim, eu sempre me referia como um filho, porque é um projeto que eu me dediquei durante muito tempo. Tem muitas pessoas que ensaiam e não conseguem colocar em prática o livro. Então, para mim, realmente eu fiz com muito amor, com muita dedicação, e por isso que eu te trazia essa referência, mas agora eu já sei o verdadeiro sentido do filho, né? Sim. E falando um pouquinho, Eduardo, do Bruto ao Brilhante, o que os leitores do Bruto ao Brilhante eles podem esperar? É uma jornada inspiradora de empreendedorismo, passando desde o ponto zero para quem quer, de fato, entender o que passa pela cabeça de um empreendedor ali no ponto zero, aos 26 anos de jornada, empreendendo com uma estrutura de negócio sólido no digital e no físico. E aí, Eduardo, me fala uma coisa. É muito comum as pessoas trazerem essa questão de o governo A ou o governo B é que atrapalha o meu negócio, é que prejudica o meu empreendimento. Eu preciso esperar a crise passar, eu preciso esperar a situação melhorar. Qual que é a experiência que você tem em relação a isso? Olha, eu trabalho para fora desde os 15 anos. Então, estamos falando de 26 anos de trabalho. 26, 27 anos de trabalho. E eu sempre ouvi muito isso. Tá difícil porque o governo A está atrapalhando, tá difícil porque o governo B não fez. Já ouvi muito sobre isso. Apesar de eu não acreditar nisso. Eu acredito que a chuva e o sol estão aí o tempo inteiro e que pode ser mais difícil, mas sempre é possível. Porque em todo momento sempre tem alguém que chora e alguém que vende lenço. Com certeza. Empreender é sobre isso, né? E eu trago muito isso, que nesses 26 anos, quantos governos de direita e quantos governos de esquerda já passaram pelo nosso Brasil. E lá estava a Flávia, firme e forte, persistindo seus objetivos, né? Então aqui, do Bruto ao Brilhante, é uma oportunidade para você ampliar a sua visão do que o empreendedorismo ele pode proporcionar na sua vida e quais são os pontos chaves para você se manter de pé durante 26 anos empreendendo no mesmo nicho, inclusive. A editora, você é autor, o que ela traz de facilidade, Eduardo, para alguém que estava no momento que eu estava, por exemplo? Eu quero escrever meu livro, eu já tenho algumas coisas prontas, mas eu preciso de um olhar, eu preciso de uma avaliação de alguém. Como que a editora ela chega diante dessas pessoas e ela consegue trazer essa facilidade para o lançamento? De uma forma bem reduzida, a gente costuma dizer que nós somos um apoio emocional, que esse é um diferencial, porque como nós estamos falando de um filho, o filho, ainda mais quando é o primeiro, ele causa muitas incertezas e muitos medos. E é normal. Você tem quantos filhos de carne? Hoje não tenho filhos de carne, tenho as minhas colaboradoras que eu falo que são minhas charmosas, então, eu tenho dois. Na verdade eu tenho três hoje. Eu tenho uma enteada de 15, a minha Sara de 7
e agora o Rafael é de 50 dias. Então, a primeira foi um negócio assim, meu Deus, eu acordava de madrugada para pôr o dedo no nariz dela para ver se ela não tinha morrido. Já o Rafael já é mais assim, por quê? Porque a gente já aprendeu. Então, o nosso trabalho, nessa analogia do filho de papel, é dar esse apoio, porque é normal quando você está gerando algo, dá insegurança, dá medo. E o nosso papel principal é esse. Além do técnico todo que uma assessoria editorial faz, a gente dá esse apoio emocional, esse auxílio para as pessoas. E o que eu queria fazer com você aqui agora, Flávia, para quem está vendo, falando sobre o seu livro, eu queria que você elencasse 3 públicos para quem que é esse livro. 3 públicos para quem é esse livro. Para você que está começando a empreender e está encontrando muitas dificuldades, que de repente em algum momento você está pensando em parar, você está pensando que não é para você empreender, então esse livro ele vai te ajudar muito nesse momento. Esse livro também, Eduardo, é para você que já tem uma estrutura empresarial, mas você está expandindo, você sente que é o momento de dar o próximo passo e de olhar para outros braços dentro do seu negócio e ter uma visão de expandir o seu empreendimento. E aqui também, essa leitura é principalmente para pessoas que querem se inspirar com uma trajetória corajosa, com desafios e pontos de erros. Então, muito cuidado se você é uma pessoa que tem muitas crenças limitantes, se você é uma pessoa que fala assim, eu sou assim, eu penso desse jeito, comigo é desse jeito. Então, esse livro é para você, porque muitas crenças, muitos achismos que eu tinha me levaram a muitos prejuízos nos meus empreendimentos. E isso eu trago muito claro aqui. O quanto as crenças erradas, os achismos, eles podem levar qualquer empresa, uma empresa que está começando ou uma empresa bem estruturada, à falência. Isso é uma verdade. E eu quero fazer a seguinte provocação, que a gente sabe muito falar sobre para quem é. Eu quero que você fale agora para quem que não é esse livro. Para quem que não é? Porque às vezes é mais importante saber para quem que não é o que eu faço do que falar para quem é. Eu diria que esse livro ele não é para alguém que trabalha hoje em algum ramo público, né, que é um funcionário público, para alguém que quer prestar concurso, quer trabalhar dentro dessas áreas de empregos, né, do governo. Então, esse livro ele não é para esse público, porque ele é um livro direcionado para pessoas que gostam de fazer o seu resultado, que gostam de construir o seu resultado. Sim. Então, a pessoa que busca a estabilidade... Não é. Não é para pessoa que busca estabilidade. Eu costumo dizer que no empreendedorismo a única estabilidade que existe é a instabilidade. É o acordar todo dia com a certeza de que você precisa de uma nova estratégia. Sim. Ou então com a certeza da incerteza. É bem isso. Porque, olha, eu tô ficando velho que eu tenho que fazer conta, viu? Mas são mais de 20 anos empreendendo e é isso. Eu tenho 1 ano e 2 meses de carteira assinada. Eu falo pra Ana que tem que dar certo, senão não tem aposentadoria. Tem que dar certo. E isso é um combustível. Claro, eu respeito você que pensa diferente, que se sente mais tranquilo, com uma estabilidade. Não é disso que a gente está falando, certo, Flávia? Não é disso. Mas aqui a ideia é o combustível para aquela pessoa que tem aquela gana dentro dela, que tem muita vontade e às vezes precisa só de um direcionamento. É bem isso. Ô Eduardo, e traz essa clareza então para alguém que está pensando em escrever o livro, para ela procurar você autor
O que ela precisa? Ela precisa ter algumas páginas, ela precisa já ter ideia do assunto que ela quer escrever. O que uma pessoa que assistir esse conteúdo nosso, como que ela pode perceber que ela está preparada para procurar a editora e para a editora seguir o caminho com ela até o lançamento do livro dela? Qual o estágio que ela precisa estar? Ela precisa de uma única coisa, Flávia: vontade. Sabe por quê? Vontade é a única coisa que você não ensina para ninguém. Mas como assim, Eduardo? Ela precisa de vontade. Se ela tiver vontade, eu tenho solução para ajudá-la a construir desde o zero o conteúdo. Se ela já escreveu uma parte, eu tenho solução para ajudá-la a finalizar o conteúdo. Se ela já escreveu tudo, a gente tem uma solução para ajudá-la a organizar isso. O que a gente não faz é alguém que quer um livro, mas não quer escrever, não quer pensar, quer que o outro faça por ele. Porque o nosso grande diferencial, Flávia, é que a gente quer autenticidade. Você concorda que as pessoas, elas podem olhar o teu livro e falar gostei e não gostei, mas ninguém pode falar assim, não é da Flávia. É bem isso, né? O livro é a nossa identidade, ele tem que trazer essa identidade. Sim. Né? E eu sempre costumo fazer uma provocação, e claro, eu não estou dizendo que sou dono da verdade, mas tem o autor de livro e tem o dono de livro, sabe a diferença? Eu imagino, não sei se eu estou certa, mas eu imagino que o dono de livro é alguém que só escreveu o nome dele lá, que ele não participou, que não tem identidade dele. E o autor de livro é quem realmente construiu do zero até o lançamento, até a concretização. É isso. Eu já fui em muito evento literário que você descobre quem é o dono do livro, sabe por quê? Você falou do teu livro inteiro, você precisou abrir ele? Não. Por quê? Porque eu sei, eu escrevi ele do zero até ele tá prontinho aqui, eu construí tudo, com a ajuda de vocês. Se eu te perguntar o que está do capítulo 3, talvez você não lembre, e tá tudo bem. Mas e se para falar um pouquinho comigo você tinha que ficar assim? Mas eu até trago uma clareza que quando o leitor começa, eu sempre trago assim, olha, os primeiros capítulos você vai ler isso. Né? Por exemplo, os primeiros capítulos tem mais sobre a Flávia. Quem é a Flávia, como é que foi ali a construção da identidade, dos meus valores, das minhas crenças. E depois do 4º capítulo em diante, a gente tem uma mentalidade empreendedora surgindo. E do 8º capítulo em diante, a gente tem os meus empreendimentos já consolidados. Mas olha que legal. Quantas mentalidades empreendedoras você fala aqui? Muitas. 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 Então... Você lembra 1, 2, 3? Lembro. Vamos lá. Vamos. Primeira que você lembra. Então vamos lá. Uma das mentalidades que eu trago aqui importante, que fizeram parte de um momento da minha jornada. Quando você tem um público que está pronto para comprar de você, analisa se não seria a hora de adaptar o seu produto, já que você tem o público mais próximo ali. É um momento que eu trago no meu livro que eu mudei o meu produto para atender um público que eu já tinha, que poderia comprar todos os dias de mim. Então é uma das vertentes de uma visão empreendedora que eu trago no livro. E isso, pessoal, é por isso que é você autor, não é você dono de livro. Porque o autor sabe o que escreveu. E isso, quando ele olha para o mentorado, quando ele olha para o cliente, quando ele olha para o leitor, é isso que gera autoridade. O livro só fechado, ele pode dar até uma falsa sensação de autoridade. Mas quando você está empunhando o livro, e você está falando sobre aquilo que você criou, quem está vendo isso fala assim, nossa, essa pessoa tem confiança no que fala. De fato, ela é uma autoridade. E olha que interessante, por que autoridade? Só é possível ser autoridade quando você é autor. Por quê? Porque a autoridade, a palavra autoridade deriva de autor. Só é possível ser autoridade quando você é autor de uma autoria. Então, do Bruto ao Brilhante é a autoria da Flávia Maisharme, que ela teve coragem de tirar de dentro dela
E mesmo ela se despiu, te colocando à prova para que as pessoas pegassem o livro, concordo, discordo. Enfim, isso é coragem. E a autoridade é muito mais sobre coragem do que sobre qualquer outra coisa. E é muito gostoso, Eduardo, você está trazendo isso, eu estou lembrando. É muito gostoso encontrar com as pessoas e as pessoas que estão lendo falar assim, Flávia, eu estou naquela parte, Flávia, eu estou naquele momento do livro. E como eu construí o livro, eu já falo, olha, a próxima parte você vai gostar, vai falar disso e disso. Então eu já tenho um direcionamento também que eu sempre compartilho com quem me traz os feedbacks das leituras. Que legal. Flávia, muito obrigado por esse tempo aqui. Eu agradeço muito e aproveito para fazer uma provocação para você que acompanha esse conteúdo e quer muito deixar, né, o que você quer que as pessoas falem de você, que tipo de pessoa foi você. A Flávia, ela queria muito que as pessoas falassem que ela foi uma pessoa que foi lá e fez. E não que ela foi uma pessoa e pensou em fazer e não conseguiu, queria fazer, mas não teve tempo, tentou fazer, mas parou no caminho, ensaiou, mas tinha várias outras coisas, porque ela era muito vítima. Então a Flávia quer que as pessoas falem, bem ou mal, mas que ela foi lá e fez. E eu quero provocar você. Faça isso também. Seja uma pessoa que fez o que você queria fazer. E quem sabe hoje é o momento para te encorajar e você chamar a equipe aqui do Eduardo, do Você é Autor, e começar a escrever o seu livro e contar a sua história. Eu tô cheia de histórias para compartilhar, mas tô cheia de curiosidade para acessar outras histórias também. E você, Eduardo? Eu também, com certeza. E aproveitando esse gancho, não deixe de seguir Flávia Mais Charme, conhecer o livro Do Bruto ao Brilhante, que eu tenho certeza que você que começou a empreender, já está empreendendo, tem muitas lições para que você consiga encontrar os caminhos e as saídas que você precisa. Muito obrigado e acompanha que a gente vai ter vários conteúdos que estamos fazendo aqui no Santos Digital Week. Um abraço, até mais. Direto do Santos Digital Week, lançamento do Bruto ao Brilhante com a editora Você é Autor. Vem compartilhar com a gente. Venha, até mais. O perigo é passar o dia inteiro, né? Hã?